Bom dia. Todos me ouvem bem? Tudo direitinho? Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, vamos falar hoje de instrumentação cirúrgica. A instrumentação cirúrgica é importante para a gente saber e entender os diferentes tipos de materiais que a gente vai necessitar em determinados procedimentos cirúrgicos, ou em todos os procedimentos cirúrgicos. E a mesa ela é montada de acordo com uma ordem, né? Aquela ordem de hemostasia, diérese e síntese, né? Então, a gente tem essa ordem. O que significa diérese, hemostasia e síntese? Separação de tecido. Quando eu separo o tecido, vai ter sangramento, então eu tenho hemostasia, e depois eu tenho os materiais para reconstruir esses tecidos. No meio desse caminho, eu tenho materiais auxiliares, materiais de determinadas cirurgias, mas a mesa basicamente é montada nessa sequência para que a gente possa ter aí uma facilidade e uma agilidade nos procedimentos. Às vezes isso atrapalha muito, porque a gente não tem instrumentador, né? Então a gente tem que deixar a mesa mais organizada possível para não atrasar um procedimento cirúrgico. Bom, então, a mesa é montada de acordo com os tempos fundamentais da técnica cirúrgica, né? Como eu falei agora, diérese, hemostasia e síntese, né? Separação de tecidos, uma vez que eu separo, vai haver sangramento, eu tenho que conter esse sangramento através de uma hemostasia. Essa hemostasia, lembra que pode ser definitiva ou temporária, e a síntese, que é a sutura, né? É um dos sinônimos de sutura. Então, a gente vai recompor ou reconstruir os tecidos que a gente separou. A cirurgia é uma especialidade que, para resolver um problema, a gente tem que causar uma agressão, né? Então, a gente tem que reconstruir aí aqueles tecidos que nós separamos. E como é que é feito isso? Como é que os materiais são classificados? Os materiais são classificados de acordo com esses tempos, né? Então, eu tenho aqui, ó, material de diérese, basicamente bisturi e tesoura, tá? Porém, a gente pode fazer diérese digital, a gente viu, né, com bisturi elétrico, a gente pode fazer diérese com uma pinça hemostática. Eu tenho os materiais auxiliares à diérese, tanto como as sínteses, que é os materiais de preensão, com as pinças anatômicas de dente de rato, que você já deve conhecer. Ele tem a finalidade de reparar estruturas, tá? A hemostasia, a gente tem aí as básicas pinça de Kelly e pinça de House, a gente vai ver mais materiais de hemostasia. Ele tem o objetivo de pinçar vasos, né? Uma vez que a gente pinça esses vasos, a gente destrói os vasos e aí a gente vai ter que amarrar isso, ligar esses vasos, que a gente chama, tá? Os materiais de exposição, quando a gente faz a separação de tecidos, a gente precisa expor os tecidos, né? Para a gente poder acessar determinados lugares. Então, a gente tem vários afastadores, na verdade, né? A gente vai ver alguns principais. Os materiais especiais, pinças Bacall, Duval, são pinças pediculares ou pinças de apreensão de tecidos, né? Ou as pinças de campo, que a gente chama que é Bacall. E material de síntese, que são os porta-agulhas, servem para unir os tecidos. Bom, o primeiro material que a gente tem aí, que a gente usa com grande frequência, né, para separar os tecidos, para fazer a primeira abordagem, na verdade, é o bisturi, né? O bisturi, ele é dividido em cabo, né, e lâmina, ele vem separado, tá? A gente tem cabo 3, cabo 4, que são os mais usados, e as lâminas também tem diversos tipos aí de lâminas, tá? A gente vai montar e está pronto o meu bisturi para uso. Bom, então é essa forma que a gente monta e desmonta o bisturi, tá? Com auxílio de uma pinça hemostática ou com
o auxílio de um porta-agulha, tá? Para quê? Para evitar que a gente toque na área de corte e cause um acidente ou uma contaminação. Bom, existe a forma correta, isso eu cobro muito, tá? Para entrar em cirurgia, tem que pelo menos saber segurar um material cirúrgico. Vocês foram treinados a segurar de maneira errada lá na escola, quando aprenderam a cortar papel, e a gente vai brigar aí nesses 2 semestres que a gente vai se encontrar, tanto na técnica quanto na patologia cirúrgica, nós vamos tentar corrigir essa forma. Então, eu tenho aí pelo menos 2 semestres para brigar com vocês, para tentar ensinar vocês a corrigir, segurarem o material de forma correta, que vocês já estão habituados aí a segurar, pelo menos aí uns 15 a 20 anos, que foi quando vocês começaram a aprender a segurar as tesourinhas para cortar papel. Então, a forma correta de segurar o bisturi existe a forma de lápis, que é a mais usual, e a forma em arco de violino, que é a mais delicada para movimentos mais de precisão. Ainda dentro do material de diéresis, a gente tem aí as 2 tesouras, né, mais usadas, tesoura Metzenbauer, curva, e Maio reta, tá? A Maio normalmente é para usar para cortar fios ou tecidos mais resistentes, e a pinça de Metzenbauer, curva, é usada mais para cortar também tecidos mais delicados ou fazer divulsões, tá? É a diferença de uma para outra. Perceba que a perna da Metzenbauer acompanha o nome grandão, tá? Então, a perna é 2 vezes a área de corte. E a Maio, a tesoura, a área de corte é o mesmo tamanho da perna, tá? Só para vocês decorarem aí. Forma correta de segurar qualquer material que tenha anéis, esses anéis para encaixar os dedos, é com o dedão, tá? E o anelar. Então, essa é a forma correta de segurar os instrumentos, tá? Qualquer outra forma será cobrada de vocês para segurar o material desta forma, tá? Essa segunda forma aqui, a gente vai ver que a gente precisa fazer incisões para frente e para trás. Às vezes, para trás, a gente pode segurar dessa forma, mas eu confesso a vocês que não é uma forma muito usual para que a gente possa segurar aí o tecido. A gente normalmente vê cabeleireiro cortar cabelo assim, né? Bom, e aí a gente tem as pinças dente de rato, pinça anatômica e pinça de Addison, que são as pinças auxiliares. Assim que a gente corta um tecido, eu não vou ficar segurando com o dedo o tecido, né? A gente não segura nada com a mão, a não ser em alguns momentos, quando a gente vai acessar um útero, quando a gente vai acessar um intestino, né? Uma víscera, aí você pode segurar com a mão. Mas para dar pontos, ou para, às vezes, fazer incisões, a gente segura com as pinças, tá? Ou reparos, que a gente chama. A maneira correta de segurar uma pinça, de empunhar uma pinça anatômica dente-rato ou de Addison, é essa aqui, tá? Em forma de lápis, ou como a gente segura o pauzinho da comida japonês, o hashi. A diferença dessas pinças, a pinça dente-rato, ela já tem um dentinho na ponta diferente da pinça anatômica, e a pinça de Addison, ela pode ter ou não o dente de rato. Essa pinça é uma pinça mais fininha aqui na ponta, mais delicada. Normalmente a gente usa essa pinça para fazer intestino, para fazer bexiga, para operar, né, esses órgãos. Ou o estômago, é uma pinça mais delicada. Bom, é a forma então correta de empunhar esse instrumento. E aí a gente tem as pinças de hemostasia, tá? São os instrumentais mais utilizados para a gente fazer o controle do sangramento, tá? A gente tem a pinça Kelly reta, Kelly curva, Mixter, Halster e Acosta. Qual é a diferença de uma para outra? A pinça de Kelly, ela tem ranhuras até a sua metade, ou até 1/3. A pinça de Kryler, ela tem ranhuras em toda a sua extensão. A pinça Mixter, ela tem ranhuras em toda a sua extensão e ela tem um ângulo de 90 graus na ponta, que é essa aqui, ó.
tem um ângulo de 90 graus. A pinça Housed, ela é igual à pinça a pinça Kelly, e ela possui um tamanho diferenciado, tá? Ela só pode ir a 12 centímetros, desculpa, ela é igual à Chrysler, tá? Ela é toda cheia de ranhuras e ela só pode ir até 12 centímetros. Então, normalmente é a menor pinça que tem na mesa. A pinça Kosher é uma pinça igual à pinça de Chrysler, porém ela tem o dente de rato na ponta. Então, ela serve tanto para apreensão de tecidos, porém tecidos que vão ser removidos. Por exemplo, você está tirando um tumor, né? E você precisa de um material para auxiliar a segurar esse tumor. Então, você pode pinçar o tumor com a pinça de Kosher. Nenhum tecido que vai ficar no organismo, a gente pode segurar ela, porque ela machuca, ela destrói o tecido. Tá? E ela também é usada para a hemostasia. Bom, a gente tem o afastador, né? Os afastadores são divididos em dinâmicos e autoestáticos, tá? Os afastadores dinâmicos e autoestáticos têm uma finalidade. Os afastadores dinâmicos, eu preciso de alguém segurando para que eu possa expor o campo cirúrgico, né? A gente tem o Farabef, que é o mais utilizado, eu tenho um afastador chamado Doyan, o Denver e o afastador maleável, que parece uma régua, a gente se molda ele de acordo com a área que a gente está trabalhando. Com exceção do Farabef, todos esses outros afastadores são afastadores de cavidade abdominal, tá? O afastador de Farabef também é usado para cavidade abdominal, porém ele pode ser usado em superfícies, por exemplo, quando você vai fazer uma hérnia, tá? Então, ele é um afastador que pode usar fora da cavidade, musculatura, superfície. Forma correta de empunhar o afastador, pelo menos o de Farabef. E aí eu tenho os afastadores autoestáticos, Addison, Finocheto e Gosset. Então, eu tenho aqui o afastador de Addison, é um afastador de superfície também, muito usado para tireoide, é usado também aí para ortopedia, musculatura, para separar a musculatura, é usado também para hérnias, tá? Inguinais, por exemplo. O afastador de Finocheto é um afastador mais bruto, ó, ele tem uma alavanca, e esse aqui é usado para tórax, a indicação do afastador de Finocheto. E o Gosset é um afastador de cavidade abdominal. Todos esses afastadores, como o próprio nome diz, autoestáticos. A gente usa, coloca lá e não preciso de alguém ficar segurando o afastador. Então, eu não inutilizo um assistente da cirurgia, né? Ele vai poder continuar me ajudando, mantendo o afastador ali, porque ele fica normalmente independente se tem alguém segurando ou não. Existem diversos outros materiais especiais, de acordo com cada cirurgia. Eu vou falar dos mais usuais, esse saca-bocado aqui a gente não utiliza muito, nem a cureta, a gente usa mais clampos intestinal, a pinça Duval, né? A Alice e a Bacaus. A Bacaus é essa pinça aqui, né? Ela é usada para prender os panos de campo. Essas duas, tanto a Duval quanto a Alice, são pinças de apreensão de tecidos. E a pinça, o clamps intestinal, é um instrumento para interromper o fluxo de determinado segmento intestinal que a gente está operando. Lembra que a gente tem o peristaltismo, então a gente precisa interromper aí o conteúdo para não passar o conteúdo intestinal no meio de uma cirurgia. Então a gente bota uma pinça de cada lado, né? Faz uma ordenha, bota uma pinça de cada lado e pode trabalhar naquele segmento sem ter passagem de conteúdo, piorando aí uma contaminação, caso a gente não use essa pinça. E aí eu tenho o porta-agulha, tá? O porta-agulha a gente tem Maillot-Egar e Mathieu, tá? O mais usual é o Mathieu, o Maillot-Egar, tá? Esse Mathieu aqui é usado mais para grandes, é um porta-agulha que a gente usa que faz mais força,
que a gente segura com toda a mão, tá? E o Maio-Egar é o mais utilizado e é o que a gente usa normalmente aí no dia a dia. Existem diversos tipos de porta-agulha, mas estou falando o básico. O objetivo aqui é que vocês conheçam o material básico da cirurgia, e aí, com o tempo, quem for seguir a área, com certeza vai conhecer muitos outros instrumentos. Então, essa é a forma de segurar aí o Mathieu, o porta-agulha é o Mathieu, o Maio-Egar é igual às pinças de hemostasia, né? O anelar e o dedão. E essa é a maneira que a gente tem para montar as mesas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o paciente ficaria nessa parte de baixo aqui, tá? O paciente estaria aqui nesse lado aqui. Então, existe uma setinha aqui, ó, que vai ter uma sequência, né, de materiais. Então, o bisturi fica aqui, tesouras aqui, que são os materiais de diérese, depois os materiais de preensão, que são as pinças anatômicas dente de rato, vem todas a parte de hemostasia, a gente divide em 6 quadrantes, as pinças de hemostasia, junto com as compressas e as gases. Eu tenho os afastadores de material de exposição, as pinças especiais para determinada cirurgia. Por exemplo, se eu fosse fazer uma castração usando a técnica do gancho, eu teria aqui nessa área o gancho, né, que é um material especial. E aí eu tenho os fios e os materiais de porta-agulha, onde ficam os materiais de síntese. Então, é nessa ordem que a gente precisa montar, tá? A mesa. E vocês têm que aprender a montar isso, porque vocês vão começar a entrar em cirurgia instrumentando, auxiliando, e não conhecendo os materiais cirúrgicos, eu vou pedir, me dá uma hemostática, me dá uma Kelly, me dá uma Hauser. Não sabe o nome, sai da cirurgia, porque não tem condição de ficar na cirurgia se você sequer sabe o nome dos materiais. A primeira coisa mais importante é a asepsia e antisepsia, saber lavar as mãos, calçar a luva e os aventais, né? E aí a gente começa a ter preparo e condições de entrar numa cirurgia. Então, a mesa fica mais ou menos montada dessa forma, tá? Guardem a imagem, tire foto, porque são vocês que vão montar a mesa de cirurgia. A gente, quando fizer a prática, vocês vão ver tudo isso, porém, vocês vão só entrar em cirurgia no semestre que vem, né? Em prática hospitalar e estágio 4, quando a gente der patologia cirúrgica. Então, vocês vão esquecer. Então, gravem, tirem foto, porque vocês vão começar a ir por essa etapa, a montagem da mesa. Existe, isso é só para vocês saberem, existem gestos e símbolos, né? Para a gente, pedir os instrumentos. Quando eu faço assim, é para pedir o instrumento de corte, tá? Quando eu faço assim, é a tesoura reta, quando eu curvo um pouquinho, é a tesoura curva. Então, existem vários símbolos que antigamente a sala de cirurgia era um silêncio absoluto, né? Os cirurgiões ficavam numa concentração enorme, né? E aí ninguém pedia nenhum tipo de material, tá? Mas hoje em dia a gente não usa muito isso, tá? É só para vocês saberem que existe esse tipo de solicitação, tá?